A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. Iremos hoje encerrar a leitura do livro de Neemias e ler também um salmo. Isso mesmo, ainda temos salmos para ler. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu aqui neste canal do YouTube, inscreva-se. Me ajude assim a crescer aqui na plataforma, aqui no YouTube, e assim a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Me ajuda muito também se você compartilhar e já curtir esse vídeo. Assim o vídeo terá mais engajamento e alcançará mais pessoas, e a palavra de Deus assim também alcançará mais pessoas. Você, inclusive, que recebeu o link deste vídeo compartilhado de alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem interessante que você faça isso, pois esse é um plano anual de leitura da Bíblia. E assistindo um vídeo por dia, você vai fazer a leitura conosco e em um ano você terá lido toda a palavra do Senhor. Além disso, sempre aqui nos vídeos eu tenho feito algumas colocações e apresentado algumas questões que trazem complemento ao texto que estamos lendo. Para ter acesso à playlist completa, na descrição desse vídeo e aqui também nos cards você vai encontrar o link. Amém? Mas agora então vamos orar para que façamos a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. É momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que estamos unidos aqui mais um dia para orar, para ler a Tua palavra, para conhecer mais a Ti, para conhecer mais das Escrituras e da Tua vontade. Guia-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, guia-nos conforme o Teu querer. Nos ensine a cada dia, Senhor, a Te obedecer, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Que possamos, em obediência, cumprir a Tua palavra, vendo e fazendo assim prosperar o nosso caminho. Pai, no nome de Jesus, abençoe a vida de todos que estão fazendo esse plano de leitura, bem como as suas casas e a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos então para a nossa leitura de hoje. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer um de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São esses os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maaléléu, dos filhos de Pérez. E Maaseias, filho de Baruque, filho de Col-Ozé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Azarias, filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 478 homens valentes. São esses os filhos de Benjamim: Salo, filho de Mesalão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maaseias, filho de Etiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai e Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zicre, superintendente deles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim,
Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus, e os irmãos deles, que faziam o serviço do templo, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anze, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeças de família, 242. E Amazai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128. E superintendente deles, Zabidiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Asabias, filho de Buni. Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas, que presidiam o serviço de fora da casa de Deus. Matanaías, filho de Mica, filho de Zabde, filho de Asaf, o chefe que dirigia os louvores nas orações, e Baquebuquias, o segundo de seus irmãos. Depois, Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. Dos porteiros, Acube, Talmon e os irmãos deles, os guardas das portas, 172. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo habitaram em Ofel e estavam a cargo de Zia e Gispa. Veja só um detalhe aqui rapidinho, amados. Jerusalém foi reconstruída, bem como o templo, os muros, foram reconstruídos, a cidade estava sendo reconstruída, mas não daria para habitar todas as famílias de Israel, de Judá, dentro de Jerusalém. Jerusalém era apenas uma cidade. Ainda que nem todos os cativos, todos os povos que estavam distantes, haviam se reunido, ainda assim, era muita gente. Então, eles vão tirar sorte ali e escolher algumas famílias para habitarem dentro da cidade de Jerusalém. E as outras famílias habitariam ao redor, nas cidades de Judá, que estavam ali ao redor de Jerusalém. E como diz aqui, nas suas possessões, ou seja, como era antes até mesmo do cativeiro. Continue. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores ao serviço da casa de Deus. Porque havia um mandado do rei a respeito deles e certo acordo com os cantores concernente às obrigações de cada dia. Petaías, filho de Mesezabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Quanto às aldeias, com os seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Quireate Arba e suas aldeias, em Dibon e suas aldeias, em Jecabzeel e suas aldeias, e em Jesua, em Moladá, em Bet-Palete, em Azar-Sual, em Berseba e suas aldeias, em Ziclag, em Mecona e suas aldeias, em Enrimon, em Zorá, em Jarmute, em Zonoa, em Adulão e nas aldeias delas, em Laquis e em seus campos, em Azeca e suas aldeias, acamparam-se desde Berseba até ao vale de Inom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba e daí em diante, em Micmas, Aia, Betel e suas aldeias, em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode, em Ono, no vale dos artífices. Dos levitas,
havia grupos tanto em Judá como em Benjamim. São esses os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semeías, Joiaribe, Jedaías, Salo, Amoque, Ilquias e Jedaías. Esses foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Este e seus irmãos dirigiam os louvores. Veja que para a gente toda essa leitura às vezes se parece, fica um pouco enfadonha. Está lendo o nome de quem foi para Jerusalém, de quem não foi, das famílias, de quem fazia isso, quem fazia aquilo outro. Para nós parece ser algo enfadonho, mas isso mostra como era importante a questão familiar. Isso servia também para que gerações futuras, caso viesse a acontecer algo, se soubesse direitinho a qual área cada um pertencia, quais terras era de quem, qual era o serviço de cada família nas coisas do templo e assim por diante. Era uma forma de haver uma organização em tudo que era feito. Hoje mesmo, entre os judeus, se existe aí a necessidade, existe o plano da construção do templo, né, novamente, foi destruído aí por volta do ano 70 da nossa era, ele foi destruído, e eles querem reconstruir, eles vão precisar justamente das famílias sacerdotais. E através de toda a linhagem, eles têm como saber quem devem ser os sacerdotes de hoje, por exemplo. Não é como na igreja cristã, que a pessoa faz uma formação, por exemplo, para pastor, ou ela é eleita, ou ela abre seu ministério, né, dependendo da linhagem ministerial. Na questão aqui do judaísmo, existe uma linhagem familiar para a questão sacerdotal. E essa linhagem familiar foi deixada pelo próprio Deus. Continue. Baquebuquias e Une, seus irmãos, estavam defronte deles, cada qual no seu mister. Jesua gerou a Joiaquim. Joiaquim gerou a Eliasibe. Eliasibe gerou a Joiada. Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. Nos dias de Joiaquim, foram sacerdotes cabeças de famílias de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebaías, José, de Arim, Adna, de Mairote, Elcai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicre, de Niamim e de Maodias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Matenai, de Gedeías, Uzi, de Selai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Jedaías, Netanel. Dos levitas, nos dias de Eliasibe, foram inscritos como cabeças de famílias Joiada, Joanã e Jadua, como também os sacerdotes até o reinado de Dario o Persa. Os filhos de Levi foram inscritos como cabeças de famílias no livro das crônicas, até aos dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, chefes dos levitas, Asabias, Seribias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles lhes estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o mandamento de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Matanias, Baquebuquias, Abadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros,
e faziam a guarda aos depósitos das portas. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os seus lugares, para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. Após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá: Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes com trombetas: Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf. E seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia adiante deles. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre a casa de Davi, até a porta das águas, ao lado oriental. O segundo coro ia em frente, e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até o muro largo, e desde a porta de Efraim passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Ananel, pela torre dos 100 até a porta do gado, e pararam à porta da guarda. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maazeias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maazeias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. E fazia-se ouvir os cantores sob a direção de Jesraías. Veja que ele está falando aqui justamente agora, quando foi ali apresentado, quando foi feito ali um grande dia de adoração, de consagração, da construção ali do muro, consagração e construção de todas as coisas ali que haviam sido por eles feitas. E eles estão fazendo aqui esse grande dia de clamor e de oração, de exaltação do Senhor, cantando, adorando e bendizendo ao Senhor Todo-Poderoso, até mesmo por eles terem conseguido executar esta tão grande obra. Continue. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Ainda no mesmo dia, se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas as cidades as porções designadas pela lei, para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo
o mandado de Davi e de seu filho Salomão, pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Naquele dia, se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Portanto, não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ou seja, esses povos aqui, né, os amonitas, os amalequitas, vão acabar se tornando diante de Deus como povos inimigos. Porque quando o povo vinha peregrinando pelo deserto, indo em direção a Canaã, mesmo sem o povo se levantar contra eles, nós vamos ver que esses povos se levantarão contra o povo de Deus. Um para guerrear e outro buscando ali Balaão para amaldiçoar o povo. Então, isso vai entrar na presença de Deus e esses povos se tornarão aí, serão diante de Deus como povos inimigos dele, inimigos do Senhor. Continue. Porquanto não tinham saído nem ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles o povo esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositava as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas, quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque o 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas, ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então, soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Ou seja, Neemias voltou ali ao rei Artaxerxes, né, a Babilônia, estava ali sendo dominada ainda pelo Império Medo-Persa, como ele o havia permitido ir ali ter em Jerusalém, e eles estabeleceram ali uma data para ele voltar, ele vai voltar ali, e enquanto ele está fora, um ali da casa do Senhor, para favorecer um parente, vai fazer coisas indevidas, e o povo vai parar de dar o sustento dos sacerdotes, dos levitas e aí por diante. E Neemias vai ficar indignado com isso, porque infelizmente isso acontece ainda hoje, dentro da obra de Deus, são feitas coisas para favorecer amigos e familiares, né? Muitas vezes se dá um cargo, uma posição ministerial e coisa semelhante por causa do parentesco e da amizade, o que não é correto. E, por outro ponto, se há este erro da liderança, de muitas vezes dar cargo a quem não tem chamado simplesmente porque é parente, ou porque é amigo, ou porque é um dizimista forte, acaba recebendo um cargo aí de forma indevida, também existe o oposto. O povo também erra, muitas vezes não trazendo as ofertas, não trazendo o sustento da casa de Deus, o sustento para aqueles que fazem a obra. Continue a leitura. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus?
Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos, pus Selemias, o sacerdote Zadoque, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías. Como assistente deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que fiz à casa do meu Deus e para o seu serviço. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá, em Jerusalém. Lembre que o sabá, né, era o dia do descanso, eles não podiam estar colhendo, comercializando, nem nada disso. Né? Hoje e nós vamos ver isso com detalhe no Novo Testamento, não precisamos guardar o sábado, tá? Mas nós vamos falar disso com detalhes quando lermos a respeito no Novo Testamento. Continue. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda trareis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Ou seja, Neemias vai questionar. Vocês não lembram que foi exatamente isso que os pais de vocês fizeram? Um dos pecados que eles cometeram foi esse? E agora vocês vão trazer uma ira ainda maior sobre Israel. Né? Eles haviam feito uma nova aliança com Deus e mal tinham feito essa aliança, pouco tempo tinham passado e já estavam quebrando a aliança novamente. Continue. Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Existia até em Jerusalém, não sei se a gente vai encontrar isso aqui na leitura, eu realmente não me recordo desse detalhe, mas em Jerusalém existiam portas que eram mais estreitas. Essas portas eram justamente para impedir que camelos entrassem por elas com mercadorias. Só dava para entrar ali uma pessoa a pé. Isso era uma forma aí também de permitir que pessoas entrassem em Jerusalém, no Sabá, mas ao mesmo tempo impedir que camelos carregados de mercadorias entrassem. Continue. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez os fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Vi também naqueles dias que judeus haviam casados com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e vossos filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Veja que Neemias ficou indignado.
semelhante a quando Jesus saiu virando as bancas lá com chicote na mão, expulsando quem comprava e quem vendia. Ou seja, Neemias está vendo que o povo está voltando a cometer os mesmos pecados que os pais tinham cometido e que Deus ia acabar se irando e a destruição viria de novo. O povo não estava guardando a lei de Deus. O dia do descanso estava se misturando contra os povos, contra as nações. Por isso Neemias vai ficar tão indignado neste dia e os conjurar, os trazer em juramento contra aquelas práticas. E quando ele diz aqui, que ele os amaldiçoou, eles mesmos estavam trazendo maldição sobre as suas vidas pela desobediência. Então, veja aqui o zelo, a indignação e o zelo de Neemias em querer que o povo cumprisse a vontade de Deus. Continue. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. E ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um ao seu mister, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Amém, amados. Mais um livro encerrado, mas não encerramos a leitura de hoje. Ainda vamos ler aí rapidinho o Salmo 126. Veja que Neemias, então, encerrando aqui o seu livro, o seu clamor é que Deus lembre de tudo aquilo que ele fez em benefício, em prol, em favor das coisas de Deus. E pode ter certeza que tudo aquilo que fazemos para o Senhor, nada é esquecido por Deus. E tudo o que fazemos para Ele, certamente a recompensa, certamente a galardão. Como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Amém? Mas vamos ler agora o Salmo 126, um salmo bem curtinho. Leia comigo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Isso aqui retrata muito bem a situação do povo ali. Alegre no dia da dedicação do muro, do templo, felizes que a voz de júbilo se ouviu longe, e felizes porque, justamente porque o Senhor tinha restaurado a sua sorte. Com lágrimas, com dor, eles reconstruíram a cidade, o templo com muito esforço, mas agora estavam colhendo o fruto com alegria. Amém? Então vamos ficando por aqui na nossa leitura de hoje. Amanhã partiremos aí para a leitura de mais um livro novo. Não esqueça, você pode mandar aí o seu pedido de oração através deste WhatsApp. Você pode também fazer aí a sua contribuição, fazer a sua oferta. Forte abraço, a paz do Senhor. Até amanhã e viva Ele. Viva Jesus!